para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos hoje para a última lição desse trimestre, uma lição maravilhosa que nós vamos estudar. Mas antes de entrar na lição, eu gostaria de pedir ao irmão e amigo internauta para que possa curtir, para que possa estar compartilhando, comentando e se inscrevendo no meu canal. Eu quero agradecer a todos os inscritos e agradecer a você também que a partir de hoje irá se inscrever no meu canal. Isso é de grande importância para mim, como professor dessa escola dominical virtual. Essa lição de hoje vai ser bastante interessante. É uma lição que nós vamos falar sobre escatologia. E eu fiz tudo, se Deus me der graça, para poder ensinar direitinho, porque tudo depende da graça de Deus. Eu vou trazer para o amigo internauta, para o professor, para o aluno internauta, uma compreensão total desde o início desta lição e compreender a escatologia da vinda de Cristo. Eu vou traçar aí mapas, etapas por etapas, desde que quando foi assinado o decreto para que Neemias viesse restaurar ali os muros, restaurar Jerusalém. Então é importante, gostaria que você continuasse aí assistindo, porque vai ser de grande importância. Quando chegarmos no ponto 2, eu vou fazer questão de mapear detalhadamente, de maneira que você vai entender sobre o período interbíblico. Depois nós temos lá também o período da igreja, que você vai poder compreender de forma muito fácil. Então esta lição de hoje é um grande presente do nosso comentador, que encerra com chave de ouro esse trimestre. A próxima lição nós já vamos entrar em Neemias. Para o próximo trimestre, Neemias, nós vamos estar um trimestre inteiro estudando e aprendendo sobre Neemias. A lição de hoje é a lição 14, Israel e a escatologia bíblica. A introdução ela diz o seguinte: as escrituras sagradas revelam que tanto o arrebatamento da igreja como os diversos acontecimentos envolvendo o povo judeu fazem parte dos eventos escatológicos que brevemente ocorrerão. Então nós vamos entrar na escatologia. Escatologia quer dizer dos acontecimentos futuros. Então convido a você para nós entrarmos nessa lição e dissertarmos sobre esse glorioso assunto. Os tópicos da lição são os seguintes: enfatizar, explicar e mostrar. O objetivo da primeira parte da lição é enfatizar que o arrebatamento da igreja é uma realidade. Então nesta lição nós vamos falar sobre o glorioso arrebatamento da igreja, em que muitos estão desapercebidos, muitos não estão esperando. Mas quero dizer para você, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja. Existem aproximadamente 265 citações acerca do arrebatamento em todo o Novo Testamento. O assunto foi ensinado por Jesus e reiterado pelos seus discípulos. Jesus, em seu sermão, disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Nós encontramos lá em Marcos, quando Jesus aqui estava pregando o seu evangelho, ele já falava, e os seus discípulos também falaram a respeito da sua volta, que vem para nos tirar deste mundo. E nós lembramos que lá em Mateus, Jesus Cristo faz novamente outra situação. O que eu quero dizer aqui para os queridos ouvintes e os queridos irmãos internautas é que aqui, quando ele diz que desse dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai, Jesus disse isso quando estava aqui entre nós.
Mas lá em 28 e 18 de Mateus ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então não se esqueça, Jesus hoje ele sabe de todas as coisas, pois foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. 1.1, definindo o termo. A expressão arrebatamento é encontrada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, no grego arpadizo. Possui, entre outros significados, capturar, tomar, ou seja, tomar à força, tomar para si. Esse evento, descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com eles nos ares. Então, o querido internauta já conhece um pouco desse termo sobre a volta de Jesus, em que Jesus vem arrebatar, isto é, tirar com, tomar à força, tomar para si. Nós pertencemos a Cristo e por isso um dia Ele voltará. E Ele prometeu que nós não precisamos se preocupar com aqueles que dormem no Senhor, porque aqueles que dormem no Senhor vai ressuscitar primeiro e depois nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então nós precisamos ter convicção da nossa salvação, estar pronto como as virgens prudentes, para que nós possamos não ser pego de surpresa. Outros dois termos usados no grego céu: parousia, que pode ser traduzido como vida ou presença; epifaneia, ou epifania, que significa aparição, resplendor ou manifestação, indicando a visibilidade do retorno de Cristo. Então, na primeira vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, somente os salvos poderão ver. Agora, quando Jesus vir descer lá no Armagedon, todo olho o verá. Nós vamos chegar até lá nessa lição. Então nós vemos aqui a aplicação do texto áureo, que o texto áureo diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nosso texto áureo está dentro do contexto deste ponto, em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. 1.2, sinais da volta de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Mateus 24 e 36. Infelizmente, muitos falsos profetas tentaram inutilmente datar os eventos do arrebatamento, mas todos falharam em seus prognósticos. Então nós temos, por exemplo, Miranda Leal e outros, que tentaram marcar a data do arrebatamento da igreja, e aí foi uma decepção. Eu me lembro que aqui na cidade de Naviraí, eu estive conversando com um pastor naquela época do Miranda Leal, e ele esperando a volta de Jesus conforme Miranda Leal tinha anunciado. Eu disse para ele que não era verdade, que a Bíblia diz que o homem não sabia, ele estava convicto de que Jesus ia voltar. Quer dizer, muita gente creu, por exemplo, na falsa profecia do Miranda Leal, e o que acabou, muita gente também se desviaram depois desse acontecimento. Então, meus queridos, nós devemos nos guardar para que nunca marcamos datas que Jesus irá voltar. Nós temos que entender o seguinte: a qualquer hora, ele disse que é para nós estarmos preparados, é para nós estarmos atentos. Porque se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele guardaria a sua casa, ele colocaria guarda. Mas a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, não um ladrão, mas como um ladrão. Então, que vem na hora em que ninguém sabe e talvez que poucos esperam. Então Jesus elencou alguns dos sinais de sua vinda, nós podemos ver alguns, o aparecimento de falsos cristãos. Ele disse: olha, fique alerta, porque perguntaram que sinais haverá na tua vinda. E aí Jesus começou
a explicar para os discípulos e para a multidão, dizendo: ó, vocês fiquem alerta, pois aparecerão falsos cristos. Meus queridos, nós estamos vendo uma época que existe muitos e muitos falsos cristos. Houve guerras e rumores de guerras. Nós estamos vendo isso. Fomes e terremotos em vários lugares. Falsos profetas surgindo e enganando a muitos. Então o pecado aumentando e o amor de muitos esfriando. Escândalo, traição e ódio. Tudo isso é sinal da vinda de Jesus. Precisamos estar atentos a esses acontecimentos que estão acontecendo em nossos dias. 1:3. A igreja recebida no céu. Enquanto o mundo estará vivenciando a grande tribulação, os salvos estarão no céu participando de dois eventos, a saber, Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, meus queridos, nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Ela é a bússola que nos orienta. Nós precisamos compreender e estarmos ansiosos pela volta de Jesus. As pessoas têm se esfriado. Quando se fala na volta de Jesus, as pessoas estão muito mais preocupadas em adquirir bens, em fazer uma viagem, em que seus planejamentos seus projetos sejam executados, do que Jesus venha. Nossos projetos não podem ser mais importantes do que a vinda de Jesus. Então por isso eu quero orientar, alertar você. Pode fazer teus projetos, pois nós precisamos trabalhar como que Cristo viesse daqui a 100 anos. Mas precisamos estar preparados como que Ele viesse agora. Então faça teus projetos. Mas o mais importante é Jesus. Se Jesus voltar, que teus projetos fiquem e você suba, porque a igreja será recebida no céu. E nós vamos, da agora para frente, nós vamos começar a desenrolar, mostrar os passos, né? Mostrar as etapas que vai acontecer até a vinda de Jesus e as etapas até o juízo final. Então, mas enquanto o Israel e aqueles que não aceitaram Jesus estiverem na grande tribulação, a igreja estará no céu. O primeiro evento, que é o arrebatamento da igreja, para estar com Cristo no céu, encontra respaldo em 2 Coríntios 5:10, ao dizer que todos os cristãos salvos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber o devido galardão. Então este tribunal aqui não é o tribunal do juiz. Esse é o tribunal aonde nós vamos apresentar diante de Cristo para receber o galardão de acordo com aquilo que nós fizemos pelo Evangelho. E ali é onde muitos de nós vamos nos decepcionar, ficar com vergonha pelo pouco que nós fizemos e o muito que Cristo fez por nós. Paulo ensinava por esse dia ao dizer em 2 Timóteo capítulo 4:8 sobre a recompensa do justo juiz. Apocalipse 22:12 fala sobre o galardão que os crentes receberão logo após o arrebatamento. Nós temos um hino também que diz que nós vamos ser galardoados. Então, meus queridos, nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos ter obras. Jesus disse, olha, Jesus dizendo a seus discípulos, não confunda. Jesus disse a seus discípulos, eu vos escolhi, eu escolhi a vós. Não foi vocês que me escolheste. E nomeei para que vocês vão e dê fruto. Então nós temos que pegar como exemplo a chamada do discípulo. E nós também estar buscando e fazendo tudo para que nós possamos produzir frutos que agradam a Deus. O objetivo da segunda parte da lição 1-3, explicar que os eventos com a nação de Israel são dos sinais da proximidade do arrebatamento. Meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito de Israel, que agora já fez 70 anos que ele está em sua terra. Nós estamos estudando essa lição em comemoração aos 70 anos do retorno do povo judeu para a sua terra. Isso é um sinal da volta de Jesus. Então nós precisamos estar apercebidos, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos estar cada dia buscando ao Senhor e procurando encontrar
estar na posição para que nós sejamos levados desta terra. 2. As 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel são tempos em que Deus trará com a nação de Israel, visando estabelecer a fidelidade ao pacto, bem como o seu cumprimento cabal para a nação. Então é aí que eu chamo a atenção de vocês. Gostaria que você não desligasse o seu computador, ou o meio pelo qual você está assistindo essa aula, pois nós vamos fazer agora um gráfico dessas 70 semanas de Daniel, para nós entender profecias lá no capítulo 9 de Daniel, e que vem se cumprindo, tempos e tempos ela vem se cumprindo, e nós vamos entrar nessas profecias dessas 70 semanas. O 2.1, as primeiras 7 semanas, vamos procurar entender. A contagem das semanas proféticas tem seu início no decreto para reedificar os muros de Jerusalém, Daniel 9 e 25. E aí está escrito assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E agora precisamos entender aí certinho. Essas 7 semanas são semanas de 7 anos. E aí essa primeira 7 semanas foi do decreto até a reconstrução de Jerusalém, que é um total de 49 anos. Antes do decreto, nós temos aí os 70 anos de cativeiro, que Judá foi levado para o cativo através do rei Nabucodonosor, e depois através de Ciro, retornando para a sua terra, e aí através também de grande auxílio do rei da Pérsia, para que pudesse reconstruir Jerusalém. Então nós temos aí o período da reconstrução. São 7 semanas, quer dizer, 49 anos. Eu estou separando aí para que o internauta possa entender. Esse primeiro período tem duração de 7 semanas, computando 49 anos, que iniciou em 445 a.C. Uma semana igual a 7 anos. Então, esse período, quando Neemias recebeu a autorização para poder voltar e reconstruir Jerusalém, com o decreto emitido pelo rei Artaxerxes, lembrando que Neemias foi comissionado para tal missão, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Eu acho que vocês devem se lembrar, nós fizemos esse comentário na lição passada. Neemias trabalhava ali no palácio real, e ele estava muito triste. O rei olhou para ele e disse: mas por que você está triste, visto que você não estava doente? E aí ele contou, e daí dali começou a sair o decreto para que o povo judeu retornasse. E aí começa a contar, é dali que começa a contar as 70 semanas de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. Eu fiz um gráfico aqui para vocês poderem entender. Então nós temos aqui, primeiro nós temos os 70 anos. Nós temos os primeiros 7 anos do decreto para reconstruir Jerusalém. Terminou esse período de 7 anos, entrou-se a época do silêncio, o período interbíblico que nós citamos na lição passada. A cidade levou aproximadamente 49 anos para ser construída, o período correspondente às 7 primeiras semanas que nós estamos lendo. O texto de Daniel 9:25 relatou que as ruas e as tranqueiras se reedificariam, mas em tempos angustiosos foi justamente o que aconteceu. Então foi tempos tribulosos.
2.2. A segunda parte das semanas proféticas. Este é o maior período das semanas, pois compreendem 62 semanas, totalizando 434 anos, que foi interrompido com a retirada do Messias. Então, nós vemos aqui, de lado eu coloquei aqui as 7 semanas, foi o tempo que levou para a reconstrução de Jerusalém. Depois nós temos um período, veja bem, nós tínhamos 7 semanas, são 70 semanas. E agora nós vamos ter mais 62 semanas, correspondendo aí a 434 anos. Período de silêncio, período em que Deus se calou. Depois nós temos o período em que Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, e as pessoas aclamam Jesus como rei. Uns jogam folhas para ele passear, mas logo em seguida o crucificam e matam a Jesus. Nós temos um período de 434 anos, que é o período interbíblico. Somando os 434 anos com os 49, nós temos aqui 483 anos até que Cristo é morto. Nesse período de 4 séculos e meio, muitas coisas aconteceram na história do povo judeu. Esse período é conhecido como o período interbíblico, tendo entre Malaquias e Mateus, no qual não se tem registro do ministério de algum profeta. Então, lembra que na lição passada eu fiz ali também uma demonstração aonde eu mostrei o período interbíblico. Então nós temos, depois da restauração de Jerusalém, aí nós entramos com um período interbíblico que durou mais de 4 séculos. 2.3, o Messias será tirado. Conforme Daniel 9:26, depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. As 69 semanas findam com a morte do Messias na crucificação. Então, meus queridos, nós passamos pelo período interbíblico, essas 62 semanas, nós vamos tentar ir compreendendo como está aí na demonstração aí para que vocês possam entender. Nós temos as primeiras 7 semanas, que são 49 anos. Depois nós temos o período interbíblico, que são 62 semanas até a crucificação de Cristo. Aí nós temos Jesus entrando em Jerusalém, aclamado como rei. E aí nós temos em seguida, temos a crucificação de Jesus. E ali Jesus foi crucificado. Então vejam bem, até aqui nós temos já 69 semanas. Então nós precisamos descobrir, se são 70 semanas, só falta uma semana de 7 anos. E nós já estamos aqui na morte de Cristo. Através desse episódio, é como se as semanas proféticas ou o relógio escatológico da nação parassem de marcar. Estamos vivendo um calendário dos gentios e dispensação da igreja, um calendário do Espírito com a dispensação da graça. Então, o que eu quero procurar esclarecer para nossos internautas, você vem acompanhando essa demonstração, né, com esses retângulos que eu venho trazendo aí, mostrando para vocês. Então nós tivemos a morte de Jesus, e agora nós entramos no período da igreja. Nós tivemos o Pentecoste, onde os crentes foram cheios do Espírito Santo. Já estamos com 69 semanas, porque conta, nós tivemos 7 semanas para a reconstrução e tivemos 62 semanas até que Cristo fosse morto. E agora só falta uma semana, e a semana é só 7 anos. O que acontece? Agora o tempo para, o relógio para, a contagem diz respeito aos judeus. Então para, a contagem das 70 semanas de Daniel parou com a morte de Cristo no Calvário. Então parou ali a contagem da semana. E agora nós estamos vivendo agora a época da graça. Esse período chama-se o intervalo. Nós estamos vendo no intervalo que foi dado na contagem da semana. Parou-se de contar e agora é o
tempo da igreja que nós estamos vivendo. Jesus veio para os seus não receberam, seus rejeitaram, não aceitaram aquele Cristo daquela forma, não era aquele Cristo que eles esperavam, e aí rejeitaram, e na rejeição a salvação veio para todo mundo. Os judeus poderiam ser o portador de boas novas para toda a humanidade, mas através da rejeição, isso também foi tirado deles. Então agora nós estamos vivendo esse intervalo, as semanas parar de contar, e nós estamos vivendo esse intervalo. E aí nós devemos aproveitar, porque logo se começa a contagem das próximas semanas. A última semana profética acontecerá justamente com o arrebatamento da igreja e a revelação na terra do anticristo. Então aqui está dizendo que a última semana profética acontecerá justamente com o arrebatamento da igreja. Não está bem claro aqui como disse Daniel, porque ela vai iniciar a contagem com o arrebatamento da igreja, ela inicia-se uma nova contagem, pois nós estamos num período de intervalo. Então vou discordar um pouquinho aqui do nosso comentador, né? Talvez eu não tenha compreendido bem, mas aqui ele diz que a última semana profética acontecerá justamente com o arrebatamento da igreja e a revelação na terra do anticristo. Na minha interpretação, nós estamos vivendo um intervalo e aí vem o arrebatamento da igreja. Passou-se o tempo dos gentios e agora entra-se no período da falsa paz, iniciando a última semana que está faltando. Nós estamos com 69, falta só uma semana. Agora a igreja é arrebatada e começa-se a contagem, novamente volta para o povo judeu e começa-se a contagem da última semana. O objetivo da terceira parte da lição, 1-3, mostrar que Israel reconhecerá Jesus como Messias. Então, quando entrando agora nessa última semana, devido às situações, às perseguições que Israel vai passar, então ele acaba reconhecendo Jesus Cristo como Messias, como aquele que eles crucificaram. 3. O futuro de Israel. Resta uma semana, 7 anos, que terá início após o arrebatamento da igreja. Será um tempo de grande tribulação, mas no final Cristo aparecerá e livrará Israel da destruição total. Resta uma semana, a igreja foi com Cristo. Aqui está um caos. Resta-se uma semana que agora ela dará início, né? Mas será tempo de grande tribulação. Nós vamos ver lá por onde nós passamos, né? 70 anos escravo no cativeiro. Depois nós tivemos aí 7 anos, o período de reconstrução. Tivemos mais 62 semanas, 434 anos, o período do silêncio. Aí nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Temos a morte de Cristo. Temos o Pentecostes de Atos dos Apóstolos. Junto aí já entrando o intervalo da igreja. Após o intervalo, a igreja é arrebatada e entra no céu. E agora nós entramos na última contagem, 7 anos que falta para completar as 70 semanas de Daniel. 3:1, a guerra de Gog e Magog. Em Ezequiel 38, o profeta recebeu uma revelação acerca de uma colisão de nação que farão um ataque contra Israel após a restauração do povo e a sua pátria. Então aqui está assim dentro da nossa verdade que nós estamos aplicando nessa lição. A grande obra de restauração de Israel será completa no futuro, pois continua sendo alvo do amor de Deus. Então, passando por todas essas circunstâncias, mas Israel, né, será restaurado, pois ele é alvo do grande amor de Deus. Os motivos dessa invasão se baseiam em 2 pilares, que são as riquezas e a posição estratégica que Israel ocupa. Então, meus queridos, se nós olharmos para Israel hoje, para o mundo hoje, nós já vemos alguns países se movimentando e alguns países interessados em Israel. É uma guerra constante. Então, é um ponto estratégico. Os motivos da invasão, quais são os pilares? 2 pilares.
Um é a riqueza. Israel possui muita riqueza. O Mar Morto possui uma riqueza tremenda. E a outra é a posição estratégica de Israel. E aí os países vão acabar invadindo Israel. É quando Israel vai clamar por Cristo. Na época da invasão de Israel por Gog, o anticristo estará em evidência, mas ocultando sua verdadeira identidade e propósito. Então, desde essa guerra de Gog, né, o inimigo já está infiltrado, só que ele esconde a sua verdadeira identidade. Então, nos nossos dias também, meus queridos, nós vemos muitas coisas que acontecem em nosso meio que parece ter o dedinho ali do inimigo. Ele está infiltrado e acaba acontecendo coisas horrorosas, coisas que prejudiciais. Por quê? Porque o inimigo está por trás, só que ele está ali ocultamente. Então ele está oculto, né? Ocultando sua verdadeira identidade e propósito. Estando oculto, ele acaba formando uma plataforma para o surgimento imediato do anticristo como líder e salvador do caos mundial. Então, meus queridos, no início de tudo isso haverá uma aparente paz, pois ele fará uma aliança por uma semana, isto é, por 7 anos. Então ele fará uma aliança por uma semana. Nos primeiros 3 anos e meio, nós vamos dividir os 7 anos, uma semana. Da de Daniel são 7 anos, nós vamos dividir em 3,5 e 3,5. Na primeira semana, ele fará aí uma aliança e ele vai parecer aquele que soluciona todo o problema. Mas depois ele acaba rompendo e aí começa-se a grande tribulação no final dos outros 3 anos e meio. 3.2. Israel vai clamar pelo Messias. Ao profeta Zacarias foi revelado outra grande investida contra Israel. Zacarias capítulo 12. A cidade de Jerusalém será sitiada por todas as nações. Ocorrerá então a batalha do Armagedon. Israel, tudo isso vai vir sobre Israel. Por quê? Por causa da rejeição do Messias. Então, quando o anticristo enviar as suas tropas para destruir Israel, os judeus ficarão encurralados e sem saída. É nesse exato momento, quando os judeus estiverem sem qualquer esperança de salvação, a ponto de serem tragados pelo inimigo, eles clamarão angustiados pelo Messias, conforme a passagem bíblica de Zacarias, capítulo 12, verso 10 e 12. Então veja bem que os judeus primeiro crêem na falsa promessa, na falsa paz implantada pelo anticristo. Nesta semana, no meio da semana, quer dizer, uns 3 anos e meio, é quebrado a aliança feita com Israel. E aí dá-se início o período da grande tribulação nesses últimos 3 anos e meio. O Messias livra Israel. Diante deste clamor que se ouvirá à distância, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, pisará no Monte das Oliveiras, cumprindo o texto de Atos 1 e 11, que diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ele. Essa será a vinda de Jesus visível, no grego, epifaneia, manifestação onde todo olho verá. Então, às vezes, nós acabamos lendo a Bíblia e acabamos fazendo confusão quando se fala que todo olho verá. Então aqui está dizendo desta volta de Jesus, que é quando Israel está sem saída, clamando por socorro, que Jesus desce e pisa no Monte das Oliveiras. Aí todo olho o verá, né? Ao descer sobre o Monte das Oliveiras, conforme descrito em Zacarias, o mesmo se fenderá ao meio, abrindo uma passagem por onde o povo de Israel escapará. O povo estará cercado, encurralado. E eles clamam, eles gritam, porque eles vão morrer, não tem saída. E Jesus vem, quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, ele abre no meio, abrindo-se uma passagem de escape para o povo de Israel. Então nessa ocasião, Israel reconhecerá Jesus como Messias, ungido de Deus. Então Israel vai reconhecer a Cristo na hora de um grande milagre. Qual será esse grande milagre?
eles estão encurralados, sem saída, Jesus desce, quando pisa no monte, o monte abre e abre-se uma passagem para que eles possam fugir do inimigo. Então, meus queridos, nós temos esse período que é a última semana de Daniel. Nós tivemos as 69 cumpridas, depois do intervalo, que é o tempo dos gentios, que nós devemos aproveitar. Essa porta vai se fechar, e aí nós temos o período da última semana, o período com que a aliança é rompida no meio da semana, os primeiros 3 anos e meio, a falsa paz. Depois a paz é rompida, entra-se na tribulação. Jesus vem, pisa no Monte das Oliveiras, e aí a partir daí começa também o milênio. E aí Satanás será preso. Depois Satanás será solto novamente por um pouquinho de tempo. E daí virá o juízo final para julgar todas as nações. Então, meus queridos, que nós possamos estar com Cristo, que nós possamos estar firmes com Cristo, porque as suas palavras não hão de passar. Ao chegar o momento da volta de Jesus, haverá convulsões em toda a natureza. Terá chegado a hora do colapso das nações, amotinadas contra Deus e seu povo. Essa lição, ela é muito importante para que nós possamos entender a volta de Jesus, nós entender as etapas. Eu gostaria que vocês fizessem comentário, faça comentário aí, aqui embaixo, faça seus comentários, que isso é importante. Eu gosto de estar vendo o comentário dos alunos, das pessoas, dos internautas. Isso é de uma riqueza imensa. E não se esqueça de vocês estar se inscrevendo no meu canal. Conclusão: embora hoje vivamos a dispensação dos gentios, chegará um dia em que Deus consumará o seu plano para com o povo judeu. Diante de tanto sofrimento, o povo vai clamar e o Messias se apresentará como o desejado das nações, trazendo salvação. Israel é a prova. Israel é a prova incontestável da soberania divina. Quero agradecer a todos os internautas e até o próximo trimestre, onde estaremos estudando sobre Neemias. Compartilhe, passa mensagem no WhatsApp para amigos, irmãos, para que eles também possam estar assistindo a esta aula. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula do próximo trimestre, na paz do Senhor. Amém.